Boa tarde, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, onde você estiver. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com você nessa tarde abençoada de terça-feira, para nós fazermos o nosso momento de devocional com o Senhor, onde nós iremos ler e meditar na palavra do Senhor, dando assim uma sequência no projeto do nosso particular com Deus diariamente. Eu estou muito feliz de estar aqui porque, infelizmente, já fazem uns dias que eu não tive condições de vir gravar os vídeos desse projeto. Eu, infelizmente, passei uns dias em recuperação, tomando medicamento, com o corpo bastante debilitado, a cabeça ruim por causa da dengue. Foram uns dias difíceis, mas graças a Deus, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou bem melhor, mais recuperada, e o Senhor tem me dado essa rica oportunidade de estar aqui dando sequência nessa leitura do Evangelho de Mateus. Nós paramos, o último vídeo foi feito no capítulo 24 de Mateus e hoje nós estaremos lendo o capítulo 25, que tem nele, ele é composto por 3 parábolas que Jesus vai falar com o seu povo, com seus discípulos. No capítulo 24, só para a gente entender, para dar uma sequência aí com melhor compreensão, os discípulos lá no capítulo 24 estavam diante do templo em Jerusalém, pela última vez em que Jesus estaria no templo, e eles começam a enaltecer a riqueza, a grandeza, como era bonito aquele templo. E Jesus então aproveita nessa oportunidade para dizer para eles que logo aquele templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E diante dessa afirmação, os discípulos fazem 2 indagações a Jesus, apresentam ali 2 perguntas, que está lá no versículo 3 do capítulo 24, eles vão dizer: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, né? Que é o que o Senhor está declarando a respeito do templo. E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Diante dessas perguntas, o Senhor ali, ele inicia um sermão profético, profetizando todos os sinais, acontecimentos que iriam se cumprir em um tempo breve e outros que ainda nem aconteceram, que estão, né, para acontecer aí como sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus sobre a terra. E no capítulo 25, nesse mesmo propósito de tornar o povo, os discípulos, atentos aos sinais, a estarem se preparando, ele vai trazer 3 parábolas, para que a gente possa fazer uma análise sobre as nossas vidas em comparação a esses exemplos aqui que Jesus está dando nessas 3 parábolas. O propósito do Senhor, como eu disse no último vídeo, não era fixar uma data exata do dia e da hora que ele viria, porque assim as pessoas viveriam a vida de uma maneira leviana, e quando estivesse próximo à vinda de Jesus, as pessoas se preparavam, começavam a ter uma vida mais regrada, mais organizada, mais santificada, e aí desperdiçaria, né, espiritualmente a maior parte de sua vida e deixaria para se preparar só no final. Quando o Senhor não deixa uma hora e um dia exato, ele vai falar que só Deus sabe essa data, o Senhor poderia revelar essa data a nós, mas o propósito de Deus não revelar e simplesmente mostrar os sinais do que poderia acontecer, era que as pessoas vivessem todos os dias preparados, todos os dias como se fosse o último, porque na verdade o que nos garante que eu e você amanhã teremos a oportunidade de estarmos aqui novamente para fazer a leitura, que estaremos vivos, que passaremos desse dia de hoje? Quem nos garante que daqui 10, 15 minutos, 20 minutos nós continuaremos aqui respirando e com vida? Nada nos garante, a não ser a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós somos vulneráveis. O que nos mantém vivos é o fôlego de vida nos doado, nos presenteado por Deus. A partir do momento que ele fala, não, essa pessoa não será mais sustentada pelo meu fôlego, a partir de hoje a morte virá sobre essa pessoa, não tem medicina, não tem aparelhos adequados que faz o coração continuar batendo se o Senhor decretar que aquele momento é um momento de morte. A própria palavra do Senhor vai dizer que a vida e a morte estão sob o poder de Deus. É Ele que nos gera a vida e é Ele também que permite a morte. Não nasce e não morre ninguém se o Senhor não permitir. Então, essa certeza, tem uma frase que fala assim, para morrer basta estar vivo. Essa certeza de que a gente pode morrer a qualquer momento precisa estar em nosso coração. Porque aqui o Senhor está falando da sua vinda, da volta de Jesus aqui na terra para arrebatar o seu povo. Mas o Senhor pode voltar para mim e para você, num momento e numa hora exclusiva, de uma maneira que uma pessoa sai para trabalhar como se fosse só mais um dia como qualquer outro e ele não retorna. Infelizmente, às vezes por um acidente de trânsito, por um infarto fulminante,
por morte súbita. O que eu quero dizer no início aqui, antes de iniciar essa parábola, é que a nossa vida é rápida, ela é breve. Nós temos que viver hoje, amar as nossas famílias, amar a nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas, como se Ele fosse voltar agora, a qualquer momento, para que a gente possa estar preparados. Porque a hora que Ele voltar, seja na volta dele gloriosa, né, para buscar a igreja, ou seja, na volta individual para cada pessoa, que a gente possa estar preparado, porque aí dali para frente é onde nós vamos passar a eternidade e só existe dois caminhos, ou é o céu ou é o inferno. Essa é uma escolha nossa. Quando o Senhor vai nos ensinar a respeito do reino de Deus, Ele vai falar muito sobre a escolha. É nós quem escolheremos, é onde nós vamos passar, o que nós faremos da nossa vida. A gente pode plantar o que quiser, pode fazer da nossa vida o que a gente quiser, mas as consequências, os frutos que vão ser gerados é de acordo com a maneira com que a gente viveu aqui na Terra. Aí as consequências, nós temos que ser responsáveis para estar diante das consequências daquilo que nós temos feito com a nossa vida. Então, aqui no capítulo 25, se inicia com uma parábola bastante conhecida, a parábola das 10 virgens. E depois vamos dar sequência em mais 2 parábolas. Então, que nessa tarde o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos dar sensibilidade espiritual e que possamos meditar na palavra dele e ele se revelar a nós, nos deixando uma consciência mais saudável da importância de vivermos uma vida diária com um profundo relacionamento com a presença dele. Então, aqui no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, lembrando que nós estamos finalizando, o Evangelho de Mateus vai só até o capítulo 28. Então, falta, tirando o dia de hoje, falta mais 3 capítulos para a gente finalizar Mateus. No capítulo 25, o primeiro versículo vai dizer assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto a nós como a vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as festas do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, aqui nós lemos a parábola das 10 virgens. Essa parábola, o Senhor usou o costume da tradição de um casamento judaico para ilustrar como seria a vinda dele sobre a terra pela sua segunda vez, né, para arrebatar o seu povo. Então, ele está dizendo que é semelhante às 10 virgens. Quando nós falamos de virgens, que a gente lemos a respeito de virgem na Bíblia, jamais será para se referir a um incrédulo, é sempre para se referir a um cristão. Virgem é um símbolo, né, para representar a santidade das pessoas diante de Deus. Então aqui está representando essas 10 virgens, naquele contexto do casamento judaico, eram 10 damas de honras. Vamos entender um pouquinho como funcionava o casamento naquela época, que era bem diferente dos casamentos hoje que nós realizamos. Naquela época, o noivo ele assumia um relacionamento com a noiva, não existia namoro. Na Bíblia, você pode ler de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar essa expressão de namoro. Isso já nos traz uma seriedade a respeito do compromisso em se relacionar com uma outra pessoa. Se formos analisarmos a palavra do Senhor, a pessoa só deveria assumir um relacionamento com outra pessoa com uma única intenção, em assumir um casamento e constituir uma família com ela. Isso é muito sério. Até porque quando a pessoa se relaciona com a outra, o Senhor fala que após o casamento, né, que a relação sexual
ela é voltada, o Senhor permitiu exatamente para depois do casamento, aquelas pessoas se tornam uma só carne. Então aqui, nesse contexto, lá no tempo de Jesus, o homem assumiu um compromisso diante da família com aquela moça. Então eles entravam, vamos dizer, como se fosse nos dias de hoje, num noivado. E ele tinha um período para preparar a casa onde eles iam morar, tinha a questão dos dotes que tinha que oferecer. E aí, naquele tempo, quando chegava o momento certo, o noivo com alguns convidados, alguns parentes mais íntimos, iam até a casa daquela moça e ali na casa dela era realizada uma cerimônia onde eles se casavam. Depois, os convidados, junto com os noivos, voltavam pelo caminho, iam até a casa do noivo e ali eles realizavam 7 dias de festas em celebração a essa união, a esse casamento. E nesse contexto tinha as damas de honras, assim como eu acredito que tem nos dias de hoje, né? Tem pessoas que levam as damas de honras ali na frente da noiva, né? Para ajudar a receber a noiva. E naquela época, essas damas de honra, essas 10 damas, elas receberam uma responsabilidade de acompanhar o noivo até a casa da noiva. E ali elas usavam naquela época as lamparinas. Por quê? Porque naquela época não existia a eletricidade como nós temos nos dias de hoje. Então o caminho, provavelmente esse casamento, ele vai dizer que o noivo tardou, ele demorou um pouco para chegar, então foi anoitecendo, então estava escuro. Para iluminar o caminho, elas precisavam, vamos dizer, o que nós conhecemos hoje pela lanterna, mas naquela época o que eles usavam era uma lamparina. E essa lamparina, ela necessitava de óleo, de azeite, que era o combustível para que a chama daquele fogo permanecesse acesa e assim criando uma claridade para clarear o caminho deles. E vai dizer que essas 10 virgens, aqui representando a igreja, o povo de Deus, eles vão ao encontro do noivo. E essas 10 damas, né, de honra, elas esperando, aguardando, o noivo demorou um pouco diante das expectativas delas e todas as 10 adormeceram. Aqui ele fala a respeito da gente ficar um pouco desatento. A demora, porque quanto tempo faz que Jesus esteve aqui na Terra, mais de 2000 anos atrás, dizendo que ele voltaria? Quantas gerações já passaram? Então a gente às vezes pode falar assim, nossa, ele está demorando, né? Na nossa expectativa e na nossa pressa humana. Mas o Senhor não tarda, ele chega na hora certa, né? Até porque ele está conosco, mas a vinda dele, a volta do Filho do Homem será no dia e na hora exata, a hora certa. Então a gente, nessa demora, a gente pode se acomodar e vindo até adormecer na vida espiritual. Relaxar e acabar às vezes deixando a negligência tomar conta da nossa vida espiritual, o que isso é muito bem representado pela metade delas. Porque aí vai dizer que à meia-noite, aqui fala do horário mais improvável, que é o momento em que a gente não está esperando, à meia-noite, alguém ouviu um grito, alguém gritou, né? Aí vem o noivo, alguém estava ali e falou assim, o noivo está chegando, saiam, né, ao encontro do noivo. E aí vai dizer que as 10 acordaram. O propósito delas de estarem ali era esse, encontrar o noivo. Então, quando elas escutaram essa afirmação, elas acordaram. Mas 5 delas olharam para suas lamparinas e as chamas estavam se apagando, porque o azeite estava sendo todo consumido, estava acabando. Aí elas observaram que as outras 5 chegaram com uma vasilha reserva. Além delas levarem a lamparina acesa, elas, o que representa um planejamento, uma preparação, elas pensaram, pode ser que ele demore um pouco, então vamos levar a reserva, porque nós não podemos ficar sem iluminação. Então elas levaram uma vasilha à parte, isso que gera um pouco mais de esforço, encarregaram uma vasilha à parte, que talvez nem seria usada, mas isso fala muito bem do nosso planejamento de vida, e isso é muito necessário, principalmente na nossa vida espiritual. Elas levaram esse azeite à parte. Então as outras, diante daquela situação, elas reagiram. Empresta-nos um pouco do azeite de vocês, porque as nossas chamas estão se apagando, não vai dar tempo dele chegar, que nós vamos estar sem luz, né, sem iluminação. Mas aquelas virgens, não era à toa que elas eram chamadas de prudentes. Em outras traduções, a gente podemos especificar como as sábias e as loucas, as nécias, né, e aquelas que não têm sabedoria, as imprudentes. Então, essas 5 virgens sábias, prudentes, sensatas, elas, diante desse pedido, elas avaliaram e falaram, nós não podemos, é o não que é tão doído da gente ouvir e às vezes até também nos dói em falar. Não podemos, não, eu tenho vontade de fazer isso, não, mas
Eu sirvo a Deus, eu não posso. Ah, mas eu queria passar tantas horas. Vamos dar um exemplo. Maratonando uma série da Netflix, que é tão comum hoje em meio dos jovens. Eu queria passar mais de 10 horas de frente a uma televisão, mesmo que seja dividido durante alguns dias, para finalizar essa série. Mas não, eu não posso, eu não preciso, isso não me edifica, isso não me traz nada a agregar na minha vida. O ter reserva, o ter azeite à parte, é você saber falar não para aquilo que não te agrega nada em sua vida espiritual. Ali naquele momento, elas falaram para aquelas outras virgens, nós não podemos, porque o relacionamento que nós temos com Deus, a gente não empresta, a gente não tem como você passar para o outro. Cada um tem o seu próprio relacionamento, o seu próprio investimento no reino, cada um tem sua vida particular, por isso que a salvação ela é individual. Então elas vão responder nessa parábola. Não podemos, faz assim, vai lá, volta lá no caminho, vai buscar os que vendem esse óleo e compre para vocês, senão vai faltar para nós e para vocês. Ele vai chegar aqui, nós 10 vamos estar sem iluminação. Como é que vamos andar pelo caminho? Vamos estar despreparadas. Então aqui vai dizer que aquelas 5 pegaram suas lamparinas e foram correndo atrás de resolver a situação na última hora. Isso me lembra muito, as pessoas falam que brasileiro é assim, que deixa tudo para a última hora. E eu queria compartilhar com vocês que essa parábola falou muito ao meu coração, a respeito da minha conduta, da minha vida com Deus, o quanto em vários momentos da nossa vida nós estamos despreparados. Quando eu fui ler, já li várias vezes essa passagem, quantas vezes, até mesmo na igreja, essa passagem fez parte das leituras oficiais, mas nunca como dessa vez o Senhor falou comigo ao meu coração. Às vezes a gente lê se colocando como sendo as virgens sábias, as prudentes, que têm reserva. Mas analisar essa situação, que ele tardou, faltou azeite, me fez pensar se eu não poderia estar do outro lado. Se não poderia ser eu nesse momento, achando que o que eu estou fazendo está sendo suficiente, mas dá para fazer mais. Eu queria aqui trazer uma frase que eu achei muito bonita, que é da Joyce Meyer. Ela vai dizer: as tolas, as imprudentes, as insensatas só fazem o que elas absolutamente precisam fazer para sobreviver. Elas nunca fazem nada extra. Sabe aquela vida e faz, nossa, eu preciso pelo menos fazer a minha oração antes de deitar, para agradecer a Deus pelo dia, pelo menos. É o mínimo, nós não podemos passar o dia sem falar com Jesus. Mas o que dá para ser feito mais? Eu aqui queria parar aqui para que você pudesse fazer uma avaliação sobre a sua vida. O que você tem feito pela sua vida espiritual, para investir em seu relacionamento com o Senhor? Porque o azeite aqui é representado pelo Espírito Santo em nossa vida. Ele representa pela reserva, aquilo que nós cultivamos durante a vida para ter irmãos diante do noivo. Então, quem tem mais relacionamento com o Senhor, mais reserva tem. Então, como você tem investido na sua vida? O que você tem feito? Você tem lido, você tem estudado, você tem jejuado, você tem orado, você tem se consagrado, tem frequentado a igreja? Como você tem vivido? Mas a pergunta nessa tarde para você seria, dá para fazer mais? Porque se der, seja como as sábias, as sensatas, investe, ajunta, leva consigo sempre a reserva. Tenha momentos com Deus, tenha momentos de você parar tudo e se relacionar com o Senhor, para falar o que você precisa, mas também para ouvir o que Ele quer falar com você. Então aqui o Senhor vai dizer que quando elas vão para comprar, o noivo chega, o noivo encontra com elas. E aí as que estavam prontas, preparadas, com reservas, com as lamparinas acesas, essas entraram para a festa do casamento. Quando as outras chegaram depois, que já tinham buscado azeite, correram atrás do prejuízo na última hora, quando elas chegaram e bateram na porta, o noivo abre a porta e o que ele vai falar para ela? Em verdade lhes digo que não as conheço. Não conheço vocês. Porque ali está dizendo que o despreparo delas era uma falta de intimidade com o noivo. Elas não passaram, trazendo para a vida espiritual, elas não passavam tempo com o noivo, elas não se apresentaram ao noivo, o noivo não se apresentou para elas diante da vida espiritual. É o Senhor falando para nós nos últimos dias, na volta dele, para quem não se relacionou com ele aqui na terra. Eu não te conheço. Você ia a lugares que eu não estava.
Você falava coisas em sua boca que não me agradavam, não era uma conduta de quem tem uma vida comigo. As escolhas que você fez na vida, você nunca me perguntou se ali eu estaria, se era aquilo que eu queria para você. Você não se preocupava se aquilo me agradava ou não agradava. Vamos trazer a respeito do casamento. Se eu, como esposa, começo a ter uma vida que eu só faço aquilo que desagrada o meu marido, depois de um tempo, vai ser impossível a gente permanecer junto. Por quê? Porque para estar junto, a gente ama a pessoa de tal maneira que eu faço, às vezes até coisas que eu nem queria fazer, mas para agradá-lo, porque eu o amo. Agora, se eu começo a fazer só aquilo que ele não gosta e não me importa com a opinião dele, o relacionamento vai terminar. Assim é a nossa vida com Deus. Se eu amo a Deus, eu vou buscar fazer aquilo que agrada a Ele. Eu vou buscar na palavra de Deus a vontade dele para minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou investir horas de qualidades em me relacionar com Ele, falar com Ele, ouvir a voz dele, em estar em eventos que promovem a vontade do Senhor sobre a minha vida. Eu vou buscar para mim alimentos espirituais. A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses, se eu não me engano, no capítulo 4, que tudo que é bom, que é amável, de boa fama, é nisso que nós temos que pensar. Tudo aquilo que promove o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Então, essas são quem tem reserva. Aqui o noivo falou, não conheço vocês. Como é que vocês vão entrar para uma festa íntima minha se vocês não são chegadas minhas, não são pessoas que têm comunhão comigo? Eu não as conheço. Elas passaram a vida inteira fazendo outras coisas. Na última hora quis entrar para as bodas, né? Para as festas do casamento. Assim serão muitos. Muitos naqueles dias vão ouvir do noivo, vão ouvir do Senhor. Vocês não podem entrar para o reino. Vocês não fazem parte do reino. Vocês não tinham um relacionamento comigo. Eu não conheço vocês. Que nessa tarde a gente finaliza essa parábola avaliando. E se o Senhor voltasse agora? E se o noivo, se alguém gritasse agora, sai ao encontro, Jesus está voltando, o mundo acabou. Agora é o reino dos céus sobre a nossa vida. O noivo chegou, como nós se apresentaria para ele? O que ele iria encontrar em nossas mãos? O que ele iria encontrar em nossas vidas? Nós estamos cheios, estamos transbordando, passamos a nossa vida buscando a presença dele? Ou estamos vazias, precisando de tomar algo emprestado de alguém que não será possível nesse momento? Não tem como eu emprestar minhas horas de oração para outras pessoas que não oraram. A gente faz a parte da intercessão, mas cada um tem que fazer sua escolha para estar com Deus. Eu posso fazer uma escolha agora. Eu poderia, ao invés de estar aqui, como eu fiz muitos outros dias, estar às vezes na frente de uma televisão, ou na frente de um celular, curtindo, vendo a vida das pessoas no Instagram, no Facebook, ou estar conversando com outras pessoas. Mas nós precisamos ter o momento e a hora certa para todas as coisas. Eu posso ter uma vida social, eu posso sair, eu posso passear, eu posso assistir um programa de televisão que edifique, que não tenha a promoção da pornografia, que não seja lascívia aos meus olhos, uma prostituição para a minha vida. Eu posso, tem tantos programas saudáveis, tem tantos filmes que promovem o reino de Deus, que podemos trazer para nossa família, coisas boas, alimentos saudáveis. Eu posso, mas eu também preciso ter o meu anseio, o meu desejo, a minha fome, a minha sede de falar, agora é o meu momento com Deus. Meu momento com Deus. Eu vou tentar trazer para vocês, vamos ver se eu lembro. Minha memória é muito, muito fraca, mas uma vez eu ouvi que tinha um pastor, um líder religioso, que ele era muito amigo, se eu não me engano, era de um representante, eu não sei falar agora se era um governador, se era um vereador, mas era de uma pessoa que respondia pela autoridade da cidade, do lugar. Vamos trazer como se fosse uma pessoa muito chegada do presidente. Isso é um fato verídico, eu só não vou saber lembrar os nomes certinho, né, de qual era a função dessa pessoa. Ele era muito chegado, é de outro país. E eu ouvi o testemunho que um dia essa pessoa ficou muito desesperada quanto à decisão que ele precisava tomar. Então ele liga para essa pessoa que estava em oração e tenta falar com aquela pessoa. E tenta, insiste, tenta. E a pessoa não estava disponível para atender ele. Depois de um tempo, quando ele retorna, né, entra em contato com essa pessoa, ele vai dizer, nossa, eu tô desesperado precisando de você. O que você estava fazendo? Ele falou assim, eu estava fazendo algo que jamais eu poderia parar para poder te ouvir. Eu estava em uma reunião muito séria, num particular, com Deus.
eu estava no meu momento de oração. É um momento sagrado. Ali eu estou diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Eu não paro a oração, eu não deixo de falar com Ele por motivo nenhum. Eu achei aquilo tão interessante, porque eu fico pensando, por quantas vezes a gente vai ler a Bíblia ou vai orar e o celular dá aquela vibradinha e a gente quer lá orar, às vezes é uma mensagem que chegou e às vezes a gente até tem a audácia de parar, responder aquela mensagem que poderia ser respondida em outro momento, porque isso denuncia muitas nossas prioridades. Eu achei tão lindo. Depois, se eu conseguir achar de novo onde eu ouvi, eu vou ouvir com mais atenção, assim, para poder depois trazer para vocês com mais detalhes, né, a respeito dessa parte desse testemunho. Mas eu fiquei fascinada, fiquei pensando, nossa, como as nossas condutas, nosso comportamento diante da presença do Senhor denuncia realmente se nós temos uma plena comunhão com Ele. Então, vamos continuar aqui a outra parábola, que também tem as mesmas propostas, outra segunda parábola dessa mensagem que o Senhor falou. 14. Pois será como um homem, aqui é a parábola dos talentos. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou mais outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o seu senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então deveria ter empregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nós temos a segunda parábola, a parábola dos talentos. Vai dizer, o Senhor usa de uma comparação do valor monetário daquela época. Ele vai dizer que um senhor, ele chama os seus servos e ele, de maneira, em 3, específica, ele vai dar ao primeiro 5 talentos. Naquela época, o talento era um peso, uma quantia que tinha um valor muito grande. Então, deu para ele 5 pesos, 5 medidas de algo valioso, vamos supor, um dinheiro. Ao segundo, ele deu 2. E ao terceiro, ele deu 1. Aí ele é muito claro em dizer que o talento foi distribuído para eles, o valor que foi depositado na confiança deles era de acordo com a capacidade de cada um. Não é que ele gostava mais do primeiro e deu mais para ele, não. É porque ele conhecia, assim como o Senhor conhece eu e você, ele sabe exatamente o tamanho da nossa capacidade. Então, ele entrega para nós exatamente o que nós temos condições de administrar. Isso em todas as áreas. Nós estamos falando aqui, esse propósito aqui não é nem só em questão de valor em dinheiro, na nossa vida financeira. É mais falando a respeito do que o Senhor nos entrega de maneira espiritual. O Senhor deu para nós o tempo, nós temos 24 horas por dia e a gente escolhe o que nós vamos fazer com o que Ele tem nos dado de presente,
que é a vida com as horas do nosso dia a dia. Nós escolhemos o que vai fazer com isso, é um presente que o Senhor nos dá. Ele nos dá os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas capacidades. Tem pessoas que têm mais facilidade para uma área, tem pessoas que têm mais facilidade para outras. Ele nos dá os recursos, que é o trabalho, dinheiro, salário, condições de trabalhar, força física. Tem pessoas que têm condições de trabalhar, mas não quer. Simplesmente tem a vida, tem a saúde, mas é acomodado. Mas ele recebeu isso de presente do seu Senhor. A saúde e as oportunidades. Então, tudo isso o Senhor nos entregou, assim como aquele servo entregou para aquele senhor entregou para os servos. Ele entregou para eles essa quantia, esse valor, e ele falou: ó, vou sair do país, vou viajar, e eu quero que vocês administrem, tô dando para vocês cuidar daquilo que é meu. Logo eu volto. Em outras passagens, em outras traduções, vai dizer até que ele demorou um pouco a chegar, mas uma hora ele chegou. E aí ele vai prestar conta com eles, né? Chamem lá os meus 3 a quem eu confiei e tragam para eles me falar o que eles fizeram. E um desses servos, que é o que recebeu 5, ele logo que o senhor saiu, ele já saiu a negociar, a investir. E ele chega e apresenta para ele: ó, eu consegui o dobro, eu multipliquei aquilo que o senhor me deu. Estou te entregando agora outros 5, estou com 10 talentos aqui daquilo que o senhor me apresentou. O segundo também chegou e falou: tenho 2, mas assim que o senhor saiu, eu fui investir, eu apliquei e eu tô te devolvendo 4, o dobro. Eu multipliquei aquilo que o senhor me deu. Assim que o senhor saiu da presença deles, eles começaram a administrar com amor, como se aquilo fosse deles. Eles não perderam tempo. Eles investiram vida, saúde, tempo, dons, oportunidades, habilidades, e isso gera em nós uma reação. Nós temos que nos movimentar, nós temos que sair da zona de conforto e aplicar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos que investir no reino, trabalhar para o reino. Falar de Jesus onde a gente passa, tudo que tiver ao nosso alcance para fazer a vontade do Senhor, buscar no Senhor através de oração, de Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, aquilo que o Senhor me deu facilidade em falar, me dê condições, me mostre aonde eu devo falar, o que eu devo falar. O Senhor me deu o dom do louvor. Nossa, eu tenho uma voz tão bonita. Quantas pessoas já foram curadas ouvindo o louvor que o Senhor usa através daquele dom? Me ensina a aplicar aquilo que o Senhor me deu. Busque do Senhor aquilo que Ele te deu, aquilo que você tem facilidade, habilidade. Como você tem investido isso na parte espiritual? Você tem que trabalhar, você tem que ter os seus recursos, mas falando espiritualmente, o que você tem feito da sua vida, o que você tem investido daquilo que o Senhor te deu. Aí o terceiro, ele chega e ele fala assim: ó, o Senhor me deu 1. Olha pra você ver como que o Senhor entendia a capacidade daquele servo. Sabia tanto que ele não tinha tanta capacidade como os outros, que ele deu 1 só. Tanto que ele desperdiçou o que aquele servo deu, o que aquele senhor deu. Ele falou: ó, como eu sei que o Senhor planta, colhe onde não plantou, que o Senhor colhe onde não espalhou, o Senhor é um homem rígido, o Senhor é um homem aplicável, né? Eu temi, eu fiquei com medo. Olha como ele não confiava na capacidade dele, fiquei com medo a intenção dele de perder o que o Senhor me deu. Então, me achei melhor deixar lá guardadinho, escondi ali, enterrei. Agora eu fiquei sabendo que o Senhor voltou, eu peguei, desenterrei e trouxe aqui o que é seu. Aí ele vai chamar ele de servo mau e preguiçoso. Quando eu li essa tradução aqui de preguiça, eu falei assim: meu Deus, quer dizer que quando eu não gero nada para o reino do Senhor, eu sou preguiçosa. Eu posso viver uma vida de uma maneira que denuncie a minha preguiça. Eu posso fazer aquilo? Posso. Eu posso ir lá fazer uma visita? Posso. Eu posso ir lá fazer uma oração? Posso. Eu posso ir lá, eu posso vir aqui gravar um vídeo? Posso. Eu posso ir lá ler uma Bíblia? Posso. Mas eu não quero. Deixa para outro dia. Isso fala sobre a procrastinação. Deixa para amanhã, né? O que eu não preciso fazer hoje, né? Sendo que tem a frase, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas a maioria das pessoas hoje em dia tem vivido uma vida tão relaxada que tá deixando tudo para depois. Esses dias estava ouvindo um vídeo de um médico e ele deu uma dica que eu achei tão interessante. Ele falou assim: tudo que eu vou gastar, no máximo 5 minutos, eu nunca deixo para depois. Eu faço agora. Porque no final do dia eu vou ter várias coisas que acumulam 5 minutos e que vai durar mais de 1 hora para realizar, que às vezes eu vou deixar para outro dia. Ouvi também dessa mesma Joyce Meyer, ela dizendo assim: uma pessoa que passa de frente a uma pia de louça e fala assim: amanhã eu lavo essa louça, eu vou deitar mais cedo. Ela falou assim: quando a gente acorda no outro dia, a última coisa que a gente quer ver é uma pia cheia de louça. E eu achei interessante que ela falou assim: eu acho que uma pessoa, para administrar a vida espiritual,
daquilo que o Senhor pôs na vida dela, se ela não consegue arrumar uma cama, se ela não consegue lavar uma louça diária, dificilmente ela vai conseguir administrar aquilo que o Senhor tem posto sobre a vida dela. Isso é sério, é pra gente analisar como tem sido a nossa organização, tanto na vida diária, os compromissos diários, o mínimo que nós temos que fazer, como com a nossa vida com Deus, em oração. Às vezes a gente faz aquelas pequenas orações que quem nunca falou com Deus, a coisa fala, nossa, o que eu tô falando? Tá tão sonolento, tá tão cansado do dia, deixa para Deus o último momento que já tá esgotado. E não tem qualidade naquilo, vira um hábito, vira um costume. É a mesma coisa da pessoa que deixa a Bíblia aberta lá na estante no Salmo 91 e acha que aquilo vai mudar alguma coisa. Não, a palavra ela é viva quando ela é colocada em prática. A Bíblia aberta, sem meditação, sem conduta aplicada nos ensinamentos, é simplesmente mais um livro. A diferença dela é quando você se relaciona com o autor dela, quando você escuta esses ricos ensinamentos e põe em prática. Essa é a diferença. Então aqui ele denuncia o que nós temos feito com aquilo que o Senhor pôs sobre as nossas vidas, como nós temos agido diante dos dons que ele depositou sobre nós. A terceira parábola desse capítulo vai dizer assim, o grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era um forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor forasteiros e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá, em verdade lhes digo que sempre que fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estava nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo, que sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então aqui ele vai finalizar falando a respeito de uma parábola que mostra que quando nós nos dedicamos a ajudar o próximo, é a ele que nós temos ajudado. Quando eu faço uma visita a quem está enfermo, quando eu intercedo por quem está necessitado, quando eu ofereço um prato de comida ou algo de recurso para aquele que está precisando de socorro, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, como eu me coloco no lugar daquela pessoa, falo, nossa, aquela pessoa hoje precisa de algo que eu tenho para oferecer, eu vou oferecer. Aí eu posso não oferecer, eu posso simplesmente fingir que eu não estou vendo. Pode, a vida é sua. Mas o Senhor fala que aqueles que estender a mão, que auxiliar, que ajudar, que amar, que se consolidarizar com a situação do próximo, a ter a empatia, praticar esse amor, esse será aquele que entrará no reino à direita de Deus e será reconhecido como pertencer ao reino do Senhor. Esse será salvo, esse irá para o céu. Por quê? Porque ele praticou o amor, porque ele amou o seu próximo. Porque se a gente fala assim, nossa, o Senhor está precisando de ajuda, Jesus está ali, está precisando de ajuda. Todo mundo vai ajudar. Jesus é o Salvador. Mas ele se assemelha ele vai dizer, ao menor dos pequeninos. Aquela pessoa que a gente olha, às vezes não dá valor nenhum. Mas quando você estende a mão, quando você pratica bondade, você está fazendo isso ao Senhor. Essa última parábola vai falar como tem sido o nosso segundo mandamento. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo Ele, eu obedeço a palavra dele. E o segundo mandamento, que é uma ordem, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu posso simplesmente negligenciar a situação do outro. Ou eu posso me dedicar em ser um amparo, um consolo, uma ajuda, uma mão estendida,
um socorro para aquela pessoa e a pessoa conhecer Jesus através das minhas práticas. Eu levar aquela pessoa a Jesus através do meu amor. E assim eu quero finalizar com você. Se cortar o vídeo é porque o meu tempo aqui está acabando, mas eu vou tentar fazer uma oração. Senhor, meu Pai, eu quero aqui, juntamente com essa pessoa que o Senhor conduziu até esse vídeo, pedir a Ti que através dessas 3 parábolas, o Senhor nos permita fazer uma avaliação profunda de como está a nossa condição espiritual diante da Tua presença. A Tua palavra diz que tudo pode passar, mas as Tuas palavras não passarão. O Senhor prometeu que voltaria, assim como o Senhor profetizou que aquele templo seria destruído e 40 anos depois aquele templo foi a ruína e não ficou pedra sobre pedra, o Senhor também falou que voltaria, que o Senhor voltaria a essa terra e que o Senhor tem um reino preparado. E existe um céu e um inferno e o Senhor mostrou as condições de quem vai entrar em cada um deles. Pai, tenha misericórdia de nós, nos dê condições de termos uma vida digna, saudável, espiritualmente, santificada pela Tua presença, para entrarmos ao céu diante da Tua presença. Nos ensina a ter uma vida espiritualmente saudável, buscando um relacionamento profundo, horas em se relacionar contigo, buscando azeite, reserva, tendo nossos dias com um momento para orar, para buscar, para ler a Tua palavra, para se relacionar contigo, para estarmos preparadas para a hora que o Senhor voltar para a nossa vida, seja numa volta para todo mundo ou numa volta particular. O que nós te pedimos diante desse ensino de hoje, nos permita estarmos preparados diante da Tua volta, em nome de Jesus. E eu me despeço de você, amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, lendo o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. O capítulo 26 é o capítulo mais grande. Eu vou estar estudando essa parte, se for necessário, nós vamos dividir em 2 vídeos. Mas aí amanhã eu falo para vocês. Conto com você amanhã, esteja orando pela minha vida, em nome de Jesus. Eu agradeço pela Tua presença aqui e eu tenho convicção, o Espírito Santo te trouxe a esse vídeo de hoje. Fique com Deus.